Olá gente, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e no vídeo de hoje estudaremos Isaías do capítulo 13 ao 15. Curte aqui o vídeo, não se esqueça de compartilhar, de usar a nossa hashtag Bíblia Todo Dia e também de acessar o site pastoredilson.com e se associar ao Maximize, se tornando um parceiro nosso. Nas versões da Bíblia mais próximas à forma original do texto hebraico, nós encontramos aqui no comecinho do capítulo 3 a expressão peso. E vamos ver esse padrão se repetindo em Isaías em todos esses versículos, onde ele fala de pesos ou juízos sobre nações específicas. É interessante mostrar que cada uma dessas vezes o profeta está trazendo sentenças proféticas a respeito de nações, das quais no vídeo de hoje a Babilônia é a mais importante. Muita gente, muitos estudiosos chegam a apresentar que Isaías não foi o único autor desse livro. E um dos argumentos que eles usam é a precisão, a riqueza de detalhes a respeito das profecias de Isaías sobre a Babilônia, mesmo falando sobre um reino que viria muitos anos depois da sua morte. Isso não é um argumento, porque na verdade essa é a própria natureza de um profeta. Falar de coisas que ele ainda não viu, falar de coisas que ele ainda não experimentou. E de fato, muitos profetas, ainda nos dias de hoje, podem experimentar essa angústia de falar de algo que vão chegar a morrer sem nunca ver com os seus próprios olhos. Talvez serem acusados de mentirosos, de falsos, mas assim como um carteiro que entrega uma correspondência e não se preocupa com o que a pessoa vai fazer com a correspondência que entregou, um mensageiro de Deus deve se responsabilizar apenas em falar exatamente o que Deus falou, porque o cumprimento da palavra é responsabilidade dele e o que as pessoas vão fazer com a palavra também é responsabilidade das pessoas. Isaías foi um profeta fiel que entregou a mensagem e agora, daqui por diante, nós vamos ouvir falar muito sobre esse império babilônico. É importante ressaltar mais uma vez que para conhecer a história da Bíblia é necessário conhecer um pouco da história do mundo, porque os personagens da Bíblia estão inseridos no contexto da história mundial e não estão neutros em relação a esse contexto. Muitas vezes falando e profetizando coisas a respeito da história e outras vezes até mesmo interferindo no curso dela. Quando ouvimos falar sobre os jardins suspensos, estamos falando sobre uma das maravilhas do mundo antigo que existia na capital do império, que também tinha o nome Babilônia, e cidade que o profeta Daniel vai chamar de leão com asas ou leão alado. Babilônia era uma cidade muito conhecida pela sua riqueza, pelo seu comércio, pela religião, pela astrologia, muito antiga também. Vemos, por exemplo, desde Josué 7:21, que Acã, já falamos dele em outros vídeos, encontrou na terra de Canaã, muito antes dos tempos de Isaías, uma capa que provavelmente foi comercializada pelos babilônios para os cananeus. Provavelmente Babilônia estava localizada a cerca de 100 quilômetros da atual Bagdá, no Iraque. E você pode ver nesse mapa um pouco do que a gente vai estar falando agora. Ela chegou no seu auge a ser a maior cidade do mundo. Aqui vemos a Babilônia, vemos o Império Assírio também, vemos as capitais de cada um desses impérios. E apesar de em acádio, que era a língua dos babilônios, a palavra significar porta de Deus, em hebraico, Babilônia vem de Babel e significa confusão ou cidade grande e desordenada. É importante também entender que as profecias a respeito da Babilônia têm uma aplicação direta, literal, histórica, com um grau de precisão surpreendente, mas também tem uma aplicação mais ampla, mais alegórica, onde a Babilônia falada pelos profetas significa o sistema atual do nosso mundo, um sistema confuso, um sistema cheio de pecado e um sistema que se rebela contra Deus desde os tempos de Babel. É por isso que, por exemplo, em Apocalipse 14:8 se diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia,
que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. É seguindo essa interpretação mais ampla, mais alegórica, que muitos autores e muitos estudiosos chegam a entender também que quando o profeta Isaías está declarando algo a respeito do rei da Babilônia, não está falando apenas de um rei histórico, de um rei passado, mas está falando sobre o Deus desse século que nós conhecemos como o diabo ou Lúcifer. Isaías diz no capítulo 14, nos versículos 3 a 17, eu vou ressaltar alguns trechos dessa passagem. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor? Sua arrogância acabou-se. E ele diz mais na frente, toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria por causa do fim do reinado desse rei ímpio. Mais na frente, ele fala, sua soberba foi lançada na sepultura ou no mundo dos mortos, junto com o som das suas liras, sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Essa expressão na Bíblia latina, na Vulgata, era traduzida por Lúcifer. E esse é mais um argumento para entendermos que se falava aqui sobre o diabo. E ele diz, como foi atirado à terra você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. O profeta finalmente diz, mas às profundezas do Sheol você será levado, ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e ao seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. A lição que vemos, não apenas da Babilônia, do grande império que Isaías profetiza que vai cair, mas até mesmo do próprio Lúcifer, anjo de luz, é que por mais alto que você esteja, por mais poderoso que você seja, se você caminhar em uma jornada de soberba, se você caminhar achando que pode mais do que aquele que o criou, o seu fim vai ser de ruína, vai ser de vergonha. Deixe aqui os seus comentários também e até o próximo vídeo, onde falaremos os capítulos 16 a 18 do livro de Isaías.